Como eu havia prometido, eu trago aqui para compartilhar com vocês um case, um exemplo de um planejamento estratégico de mandato de vereador ou de uma vereadora das eleições anteriores. Inclusive, nesse caso, eu acompanhei o planejamento de campanha e depois fiz também o planejamento de mandato, né, no primeiro ano de mandato. Então, eu quero compartilhar aqui um exemplo prático de planejamento de mandato de vereador. Portanto, esse vídeo vai estar dividido em 3 momentos. Como eu já falei no curso para planejamento de mandato de vereadores de sucesso, né, nós temos o momento preliminar antes do planejamento, que é uma parte muito importante. O segundo momento, que é o planejamento em si, durante o planejamento, e as ferramentas de gestão, pós-planejamento. Então, o case aqui também eu vou tratar desses 3 momentos. Começando, portanto, com a primeira parte, que é a preparação do planejamento estratégico, né? Informações importantes para preparar o planejamento estratégico. Portanto, algumas informações importantes, começando por dados, informações, dados estatísticos, conjunto. Uma informação fundamental para fazer qualquer planejamento é fazer uma síntese, uma análise dos dados eleitorais, onde obteve mais voto. Nesse caso, aqui, dividindo a cidade em 4 regiões, numa região a vereadora obteve 7%, 36%, 31%, 26%. Essa é uma base importante no momento, por exemplo, que vai definir critérios para convidar pessoas para participar de uma plenária, de uma reunião, para fazer agenda nas regiões. Você distribui o tempo, o número de pessoas que vão participar, mais ou menos um dos critérios proporcional ao resultado eleitoral, né? Então, isso já é uma informação importante que ajuda a organizar o processo do planejamento. Uma segunda informação, nesse caso, nós fizemos uma escuta das pessoas engajadas na campanha eleitoral, né? Logo depois da eleição, fizemos uma escuta baseada numa enquete virtual, através de um formulário do Google, com perguntas abertas, nesse caso, por exemplo, que eu sistematizei algumas das perguntas principais. O que você espera do mandato? Então, as pessoas responderam que esperam que fosse um mandato de oposição, um mandato fiscalizador, que fiscaliza as verbas, que tenha comunicação interativa, visitas, escuta da comunidade, que defenda os direitos dos servidores, das mulheres, que seja um mandato pautado na educação, na saúde, que esteja próximo dos bairros e das necessidades dos bairros. Então, essa é uma pergunta importante e essas informações a gente já vai levando para o planejamento. Porque no planejamento é um grupo menor de pessoas que terão a oportunidade de participar presencialmente. Então, a gente faz uma enquete onde a gente escuta né, boa parte das pessoas que se envolveram na campanha eleitoral. Aqui tem outras perguntas, o que as pessoas acham que é a virtude do vereador, da vereadora. Então, comprometimento, conhecimento, conhecer a realidade, a honestidade, o carisma, enfim. Alguns defeitos, pouca participação da vereadora, no caso, lá no sindicato, da qual ela faz parte, falta divulgar melhor as ações, né? E escutando também algumas prioridades, o que as pessoas acham que deveria ser prioridade. Portanto, aqui vem o tema da educação, coisas específicas, tipo melhoria nas escolas, tratar do tema de insalubridade, da educação infantil, direito dos servidores, presença da vereadora nos bairros, articulação do mandato com o mandato de deputado estadual, do mandato de deputado federal. Então, são ideias que já foram captadas através de uma simples enquete, uma pesquisa, mandando o link pelo WhatsApp. A gente sistematizou e vai construindo muitas informações para chegar no planejamento de forma bem fundamentada, né? Terceira ferramenta, antes do planejamento ainda. Então, dados estatísticos, uma enquete, né, com os apoiadores. Terceiro, foi feita uma plenária onde convidou muita gente para participar. No caso, nós estamos falando aqui do mandato passado, início do mandato em 2021, ainda era pandemia, então foi uma plenária virtual, né? Então, tem informações do contexto da pandemia. Na plenária foram organizados grupos para fazer debates específicos, por exemplo, então,
Grupo de professores, né, pautaram a questão das condições de trabalho, da estrutura das escolas, formação continuada, creche em tempo integral. Grupo só de mulheres, né, as políticas de mulheres, por exemplo, delegacia de mulher, a questão da violência, assistência social, pautando também a questão das mulheres imigrantes, por região também, não apenas temas, mas também algumas regiões. Então, reafirmar a proposta daquela região de melhoria de infraestrutura na saúde, creches, esgoto, etc. Então, essa é um terceiro instrumento para levantar informações antes do planejamento. Então, nós fomos organizando essas informações. Quarta estratégia, né? Então, dados estatísticos, uma enquete dirigida aos apoiadores, então um grupo grande do WhatsApp. Aqui foram 200 pessoas que participaram da enquete, uma plenária virtual onde participou umas 50 pessoas e também as propostas que foram apresentadas na campanha. Nesse caso, essa vereadora apresentou carta dirigida a 22 segmentos específicos. Cada carta abordava um tema. Por exemplo, aqui é o tema geral da educação, né? Com algumas propostas de vagas para creche, programa de escola completa, programa de valorização dos profissionais, merenda saudável, mas também dentro da educação, por ter bastante segmentos dentro da educação, tinha uma carta voltada só para professores, para estudantes de ensino médio, enfim. Então, a gente organizou esse conjunto de informações preliminarmente, antes de ir para o planejamento, percebe? O quanto que é importante. Além disso, obviamente, antes do planejamento, foi marcada uma data, selecionado as pessoas que iriam participar do planejamento, que é um grupo menor, no caso aqui foram menos de 20 pessoas, um local, né, as condições adequadas, a parte logística, né, adequada para o planejamento. Então, essa é uma parte prática de como organizar um planejamento, que vem antes do planejamento em si. Agora vamos ver um pouco sobre o planejamento. Enfim, aqui tem também alguns encaminhamentos. O que foi feito depois desse estudo? Foram incorporados esses tópicos, as respostas aos questionários e as propostas de campanha. Tudo isso foi levado para o planejamento. Organizou-se uma rede de participação para construir um mandato coletivo, né, que tenha fluxo de informações, etc. Uma plenárias semestrais e já se levou essa proposta no planejamento de organizar plenárias a cada 6 meses de avaliação e fazer então que as ações do mandato estejam articuladas com o mandato estadual e com o mandato de deputado estadual, deputado federal, mandato de vereador articulado com deputados do seu partido. Então, essas já é uma síntese das informações pré-planejamento. Entrando no planejamento em si, né, na oficina de planejamento, um evento presencial de 2 dias de trabalho, basicamente ele tem esse percurso, né? A gente começa sempre pelo propósito, que está lá no final, que é onde a gente quer chegar, né? Falei no curso também da importância de sempre começar pelo porquê, né? Pelo objetivo estratégico, onde quer chegar, igual quando você sai de casa e coloca no GPS o destino aonde você quer chegar. Então, primeiro ponto do planejamento é o propósito. Depois, faz um diagnóstico, em cima do diagnóstico elege as prioridades e depois detalha o plano de ação. Então, o planejamento em si tem esses passos, né? Então, vamos ver na prática isso. Aqui está a pergunta inicial, né, do encontro, né, do evento de planejamento. Qual é o propósito desse mandato? Como que você quer ser reconhecido daqui a 4 anos, no momento da reeleição? Aqui, inclusive, tem a foto do desenho, do cartaz, que eu apresentei para explicar. Ó. O porquê é o centro do processo. Começar pelo porquê, a essência está aqui. O como fazer é o jeito de fazer o mandato e o que fazer são as ações. Muita gente se prende só na parte prática das ações. Quando as ações não estão bem fundamentadas num porquê, num propósito, numa essência, corre-se o risco de fazer muita coisa e não fazer nada bem feito. As coisas ficam desconectadas. Quando tem um propósito bem resolvido, você consegue conectar as ações de forma bem objetiva, bem direcionada. Então, por isso que é importante olhar essa visão estratégica do mandato logo no começo. Então, com essa pergunta, todos comentaram, falaram, a gente foi fazendo uma síntese, organizando as ideias e no final a gente chegou numa frase, num conceito do mandato
né, que ficou resumido nessa frase aqui, de que as pessoas estão cientes, que o propósito desse mandato é ciente de que esse mandato tem um legado, ou seja, ele não está começando agora, pessoas tiveram mandatos, né, anteriores que se pretende dar continuidade, buscar as raízes também, a essência do fazer-se do mandato, né, e ressignificar essas práticas, buscar essa história, mas também fazer de uma forma diferente, com práticas políticas que geram transformação. Parece uma ideia muito genérica, mas essa ideia geral aqui ajuda a conectar todas as ações depois. E ela caminha nessa direção, para fazer um mandato que leva em conta a história, mas que ela também busca inovar, busca ressignificar as práticas, gerando transformação. Então são 3 ideias-chave aqui, e esse foi o propósito do mandato. Está aqui um exemplo prático de um propósito, né? Que é exatamente para ser uma ideia genérica. Então, definido o propósito, vamos olhar para a realidade. O diagnóstico, que tem uma síntese de algumas informações. O diagnóstico é mais amplo que isso. Das virtudes e dificuldades, você pode colocar dos problemas os pontos positivos e os pontos negativos, enfim, pode ser chamado aqui com nomes diferentes. Mas o fato é que existem fatores que contribuem para alcançar aquele objetivo e fatores que dificultam. Olhando aqui, ó, grupos de apoio nas regiões, visto lá nos dados, que são várias regiões, tem um grupo de apoio, e também grupos de apoio por segmento, temáticos, né? Propostas, muitas propostas, e capacidade de escuta. Foi feito plenária, foi feito enquete, então tem uma capacidade, uma mobilização de pessoas, e isso são virtudes do mandato para alcançar aquele propósito. Também, relação com o mandato de deputado federal, deputado estadual, também é uma virtude. Embora não esteja sob o controle da vereadora, mas é uma virtude. Dificuldades: falta de comunicação ágil, falta de pessoas com experiência para assumir as funções. E ser de oposição também é um tipo de dificuldade nesse caso. Então isso aqui é um exemplo de um diagnóstico bem simplificado, tá? Pontos que ajudam, pontos que dificultam. A partir do diagnóstico, foram eleitas prioridades. Então aqui estão os 3 eixos do mandato, né? Na prática, foram eleitos esses 3 eixos. Estou simplificando aqui o debate para construir o diagnóstico. Para construir o propósito, leva umas 2 ou 3 horas de trabalho. Para construir o diagnóstico, mais umas 2 horas de trabalho. Aí, em cima do diagnóstico, são votadas as prioridades. E aqui vem o resultado disso. Eixo 1, responder às demandas lá do bairro, da região, dos segmentos, de forma articulada com aquelas propostas já existentes na campanha e nas plenárias. Então, no dia a dia do mandato, a perspectiva é que muita gente procura, traz ideias, traz demandas, traz problemas, traz propostas também. E se você começa a resolver cada uma individualmente, vira um brainstorm que ninguém mais consegue controlar. Ou seja, trabalha muito e se vê pouco resultado. Então, essa estratégia de organizar as demandas que vão chegando e encaixar elas naquelas propostas já pré-existentes lá, que foram preparadas antes da campanha. Então essa estratégia é importante, porque você recebe as pessoas, recebe as demandas, mas ao mesmo tempo tu organiza as demandas dentro de um foco, dentro de uma estratégia, dentro de uma organização. Você não perde esse foco. Então esse é o primeiro eixo. O segundo, promover uma comunicação ágil nas redes sociais, mas também de forma presencial, nos eventos presenciais. Então a comunicação sempre de mão dupla, né? De forma que seja uma comunicação interativa, mas que seja virtual e presencial ao mesmo tempo. E o terceiro eixo é construir uma oposição, seja uma oposição consistente, ao mesmo tempo uma oposição propositiva e articulada com os mandatos de deputado estadual e federal, ou seja, 3 eixos para dar conta daquele propósito. E aí dentro de cada eixo foram detalhados algumas diretrizes, né? Diretrizes. Então é um segundo nível, eixos, diretrizes, depois o plano de ação. Então o segundo nível aqui é o detalhamento. Veja, do eixo 1, responder às demandas de forma articulada com as propostas. Quais são as diretrizes? 3 diretrizes. A primeira delas é selecionar as demandas conforme a sua origem. Algumas propostas ou demandas chegam individualmente no balcão, como a gente fala, no gabinete, por telefone, pelo WhatsApp, quando as pessoas vão lá na Câmara de Vereadores, enfim, encontram o vereador na rua
e trazem demandas individualmente. Você pega as demandas, o contato, tenta encaixar elas naquelas propostas de campanha, naquelas propostas de plenária que já tem uma plataforma ali organizada. Como que conecta essas demandas para que isso tenha foco, tenha sentido. As demandas podem vir individualmente, coletivamente, quando tem uma reunião, né, ou através de entidades ou iniciativas do próprio mandato. Então, o mandato é dinâmico, vão surgindo novas demandas, mas elas sempre levam em conta já aquela base, né, da campanha das plenárias aqui do planejamento. Ou seja, há uma consistência no fazer-se do mandato. Outro critério é que é preciso organizar um fluxo das demandas e os procedimentos, né, sem perder o contato e sem deixar de responder. Ou seja, todas as demandas têm que dar resposta, mesmo que a resposta seja, olha, nós tentamos e não foi possível, né, ou não é possível fazer dessa forma. Então, num mandato, valorizar, né, as pessoas e muitas vezes dizer um não com jeito, né, com habilidade, às vezes é tão importante quanto resolver o problema. Então, saber dar resposta, comunicar, ter esse retorno para as pessoas que trazem a demanda. E o terceiro critério é envolver essas pessoas para que eles façam parte da mobilização para conquistar, né, a demanda, o direito ou a luta que propõe. Então, as pessoas chegam, elas têm uma resposta e são convidadas a se envolver. Isso aqui são critérios, são diretrizes para esse primeiro eixo. Assim, sucessivamente, para o segundo eixo foram construídos, sob o eixo da comunicação, também foram construídas algumas diretrizes. Eu não vou detalhar todas elas aqui, para não ficar muito extenso. A ideia é apenas dar um exemplo. Então está aqui o exemplo das diretrizes do primeiro eixo. O terceiro eixo, que é fazer oposição e articular com os mandatos do deputado estadual e federal, também tem as suas diretrizes. Então tem um momento de detalhamento de diretrizes para cada eixo estratégico, né? Então isso aqui a gente faz também, dá para fazer trabalho em grupo, né? Ou faz um momento todo mundo opinando sobre isso. Geralmente a gente escuta, sistematiza e organiza depois esse relatório aqui. Então esse é o segundo nível, né? Depois de definidas as prioridades, o nível de detalhamento a partir das diretrizes, linhas gerais, o que é que aquele eixo precisa responder, para depois chegar no plano de ação, né? Que é a parte prática. Então aqui nós selecionamos também o plano de ação em 4 colunas, né? Você pode detalhar e ampliar o número de colunas. Ação, prazo e responsável são 3 colunas indispensáveis. Qualquer planejamento, mais simplificado que for, precisa ter pelo menos essas 3 colunas. A partir daí você inclui quantas colunas você quiser. Custos, né? Recursos necessários, metodologia, como fazer isso, enfim. Aqui a gente colocou a comunicação, até porque a comunicação é um dos eixos prioritários. Então, no plano de ação número 1, as demandas, quais as ações? Organizar a planilha com as propostas de campanha plenária. Até o mês de abril, esse planejamento foi feito em fevereiro de 2021, né, logo no início do mandato. Então, 2 meses para organizar uma plataforma, deixar as coisas bem estruturadas, né? Os temas, os subtemas, etc. Então, esse é um trabalho da secretaria. Aqui eu não coloquei o nome, obviamente, para não identificar o planejamento, coloquei o cargo. Mas quando você faz o planejamento na prática, sempre colocar o nome da pessoa. No responsável é preciso colocar, é preciso colocar o CPF, não o CNPJ. Então aqui o CPF deveria estar o nome da pessoa, fulano e tal. Eu coloquei aqui, para não identificar, apenas a secretaria, né? As pessoas responsáveis pela parte de secretaria, que organizam a burocracia do mandato. E a comunicação, divulgar essas prioridades no site do mandato, nas redes sociais, para que as pessoas saibam, esse mandato aqui tem como prioridade defender a educação, o servidor público, a saúde, etc. Então, quem tem demanda nessa área, encontra nas redes sociais e vai buscar o mandato para levar demandas conectadas com essa prioridade. Então, as prioridades, tendo isso aqui organizado, fica fácil, quando chega as prioridades, conectar aqui. Outra ação é receber as demandas no gabinete e nas reuniões. Então, diariamente no gabinete ou pelas redes sociais vão surgindo, vão aparecendo as demandas e semanalmente nas reuniões são organizadas as demandas dentro do foco das prioridades. Esse é um trabalho da coordenação política. E na comunicação sempre dá destaque para essas propostas e, de preferência, a pessoa chega apresentando uma demanda,
grava um vídeo, pega um depoimento da pessoa antes, né, quando ela apresenta a ideia, depois você volta a conversar com essa pessoa, enfim, ela se torna um divulgador do seu mandato. Então, são aqui apenas um exemplo de plano de ação e depois ele vai detalhando outras ações, prazo, responsável, forma de comunicar, né, e assim por diante. Do primeiro eixo das demandas, o segundo eixo da própria comunicação, então as ações de comunicação aqui vêm desde organizar, né, a estrutura da comunicação digital, site, redes sociais, banco de dados com os contatos, listas de WhatsApp, tudo isso vem numa parte organizativa da comunicação. A outra parte da comunicação é a grade de programação, a produção de conteúdo, o fluxo, a frequência das informações, né? Para que não tenha, por exemplo, 2 semanas sem postar nada e depois 3 coisas numa mesma semana. Então, as coisas precisam estar tudo estruturado, pensado anteriormente, com critérios, bem organizado, porque daí quem vai operacionalizar, quem vai executar, fica muito mais fácil quando tem um plano de ação para seguir o plano de ação. O terceiro eixo também foi todo detalhado, com ação, prazo e responsável. Então, é o segundo nível de detalhamento. Depois que definiu as prioridades, define diretrizes para cada prioridade, que aí você tem uma orientação, um direcionamento, e faz o detalhamento do plano de ação, né? Coloca todas as ações com prazo e responsável para ficar uma coisa estruturada e organizada. Então, essa é basicamente a etapa do planejamento em si, né? Você começa com o propósito, faz um diagnóstico, define as prioridades, desenho estratégico. A partir das prioridades, diretrizes e o plano de ação. Portanto, está pronto aí a parte do planejamento. E a parte seguinte, portanto, é o pós-planejamento. Algumas coisas você precisa já decidir no planejamento para ser utilizados pós-planejamento. E é isso que eu vou explicar agora, algumas ferramentas de gestão pós-planejamento. Então, uma ferramenta importante desse caso, desse mandato, desse planejamento que eu estou compartilhando aqui, por exemplo, são critérios para avaliar as prioridades. Então, no planejamento nós estabelecemos os critérios para fazer a avaliação a cada 3 meses. Qual é o critério? Quantidade de pessoas que participam de reuniões e que interagem nas redes sociais. Então esse é um critério quantitativo. Se você lembrar do curso, lá na 4ª etapa, eu falei de indicadores quantitativos, qualitativos, de aprendizagem, etc. Então foi utilizada essa ferramenta aqui dos indicadores lá do Balance Scorecard, né? Então isso aqui não é nada aleatório, tudo está fundamentado a partir de parte teórica e também de metodologias testadas, né, e utilizadas para planejamento público, privado, em qualquer parte do mundo. Então, os critérios. Primeiro, critério quantitativo, número de pessoas por reuniões e nas redes sociais. Segundo critério, qualitativo, escuta de comentários, feedback dos apoiadores, dos populares, de forma espontânea e repercussão na mídia local. Então, esse aqui também era um critério para avaliar as prioridades, se elas estão dando certo a cada 3 meses. Ação número 1, envolveu tanta gente, ó, essa está andando bem. Tal outra movimentação, não mobilizou tanta gente, mas teve uma boa repercussão, então está positivo de qualquer forma. E o terceiro critério também é fazer uma avaliação interna da agilidade da equipe em dar retorno para as demandas, tá? Então, 3 critérios de avaliação. Depois, na avaliação podem surgir outros, mas isso aqui estrutura, organiza, você não faz uma avaliação aleatória, ela tem um foco de avaliação que está coerente com as prioridades. Então, tudo isso vai ficando alinhado, né, ao longo do processo, antes do planejamento, durante o planejamento, pós-planejamento. Então, primeira ferramenta de gestão, critérios de avaliação ou indicadores. Tá? Segunda ferramenta de gestão, também falei no curso aula 4, organograma e fluxograma, organização e funcionamento do mandato. Então, o mandato é composto por 2 níveis de organização, uma rede de participação estratégica no mandato, né, de forma coletiva, tem um conselho político e a rede de contatos nos bairros, nas regiões, segmento A, B, C, eram 22 segmentos lá na campanha, então aqui organiza uma rede mais ou menos complexa, né, de participação no mandato. A ideia é que essas pessoas continuem recebendo informações e participando e se envolvendo do mandato para que comece o mandato, aquelas 4 fases, né,
ele tem um refluxo, depois ele vai crescendo novamente para chegar na reeleição, né, com muita força. Essa vereadora, eu participei da campanha, fiz o planejamento de mandato e ela se reelegeu agora em 2024. Né? E outra parte, então, tem uma parte que é a parte estratégica, que é o nível de organização estratégico de participação da rede, do coletivo, do conselho político, e a outra parte é a parte operacional do gabinete do mandato, tem 2, 3 funcionários, mais a vereadora. Então, parte de organização e funcionamento, mais ou menos, né? Depois tem mais detalhamento sobre isso. Especificamente sobre a rede de participação. Então, aqui teve um aprofundamento desse nível estratégico de participação. Então, alguns critérios sobre isso. Ó. Um coletivo organizado por temas e por território, né? Que vem desde o período de campanha. Como eu falei, então, tem a região 1, 2, 3 e 4, tinham 22 segmentos. Então, isso aqui formou uma rede de organização, né, para a participação do mandato. Eles continuaram sendo convidados para se envolver na construção do mandato. Representação partidária. Então, algumas pessoas estrategicamente do partido estavam envolvidos no mandato, foram envolvidos no mandato, para ter essa legitimidade, facilitar as coisas, para que o partido já se envolva nas decisões, na construção do mandato, para que depois não tenha um retrabalho de convencer, de resolver problemas, de ter que voltar atrás, enfim, que não já antecipa, né, e vai resolvendo os problemas com antecedência. Representação institucional, então pessoas estrategicamente que têm simpatia pelo mandato e participam do conselho municipal, de algumas frentes, etc., elas também vão participar aqui na rede de participação. As organizações e segmentos, né, novos coletivos que vão surgindo. Então, quando alguém chega e apresenta uma demanda nova, dependendo se essa demanda vira um movimento, uma mobilização, alguns representantes dessas demandas, dessas pautas, já vão ser incluídos como novos participantes da rede. Então, aqui a rede de participação tem um conjunto de critérios e que forma um coletivo do mandato. É interessante porque é um mandato interativo, mandato participativo, né, que acompanha esse processo. Da equipe operacional, então também tem um detalhamento aqui, além da vereadora, que vai estar participando em tempo integral, o papel dela é fazer articulação política, fazer visitas, atendimento, participar das comissões, da plenária e da entrevista para a imprensa. A assessoria parlamentar, assessoria legislativa e secretaria, que organiza os dados, a agenda, os pareceres. A comunicação e uma assessoria externa, que faz o trabalho de base, lá de articulação das agendas, lá no bairro, lá no coletivo. Então, a equipe operacional do mandato está dividido nesses 4 funções principais. Então, isso aqui já organiza, é só colocar os nomes das pessoas aqui, já fica uma estrutura, né, organizativa. E, basicamente, foram essas ferramentas, portanto, né, de organização pós-mandato. Então tem aí, aqui não está também um cronograma, porque aí foi tirado um cronograma das prioridades no mês, né, no primeiro trimestre, de fevereiro, março, abril, depois para o primeiro semestre, ou seja, o trimestre seguinte, até agosto, e assim sucessivamente. Então, do plano de ação, a gente extrai também o cronograma das prioridades. Então, no primeiro momento, vão ser feitas reuniões naqueles grupos todos que participou. Aí vão levantar a pauta, por exemplo, da educação em tempo integral, como a primeira bandeira principal. E aí é mobilizado as pessoas para aquele momento, primeiro momento, depois no segundo momento é outra prioridade, e assim por diante. Então, o cronograma, né, como eu não trouxe aqui o acompanhamento, desdobramento do mandato, o cronograma é uma ferramenta importante. Então, o cronograma, o organograma, o fluxograma do mandato estão colocados aqui, que são ferramentas importantes para o acompanhamento pós-planejamento, né? E os critérios de avaliação. Então, cada 3 meses tinha uma avaliação da equipe do mandato, né, juntamente com as pessoas envolvidas no conselho político. A cada 6 meses uma plenária, convidando apoiadores, né, e anualmente uma revisão geral do mandato. Então esse também é um organograma importante. Então, na prática, basicamente, são esses os momentos, o passo a passo de um planejamento. Todo um trabalho de preparação antes do planejamento, a oficina de planejamento que dá conta de definir propósito, fazer um diagnóstico, definir prioridades, depois detalhar diretriz e plano de ação e estabelecer critérios das ferramentas de gestão para acompanhar o pós-planejamento.
cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, né, como vai estruturar, né, esse calendário e quem são as pessoas e as funções que eles ocupam dentro do mandato. Então, com isso, você tem basicamente um planejamento completo, né? Antes, durante e depois, início, meio e fim. Tá? Então, nós fizemos toda essa estruturação, então, um trabalho anterior, né, que aí levam horas de trabalho, 2 dias de trabalho com síntese e definição posterior, os relatórios aqui, e depois tem aí um documento, né, uma estrutura para facilitar o dia a dia das pessoas no mandato e também facilitar o processo de avaliação, de continuidade, para que ele não perca o foco, para que ele não faça cada dia um mandato novo, ou seja, é um mandato que vai estruturando e vai num crescente, né? Tanto que garantiu a reeleição depois de 4 anos esse mandato. Então, está aqui um case de sucesso, e aí eu só vou compartilhar também para finalizar aqui qual foi a avaliação que as pessoas fizeram do planejamento, do meu trabalho. Então as pessoas avaliaram aqui, eu coloquei em relação à expectativa, né? O que você achou? O planejamento atingiu suas expectativas? Ó, a confiança, segurança, afinidade do planejador com as pessoas superou as expectativas, respondeu positivamente, deu rumo e foco. Ou seja, aqui já é um feedback que eu recebi pelo trabalho do planejamento. Se o trabalho do planejamento foi relevante ou não. Então, conectou as ideias, foi coerente no alinhamento desde a campanha até o processo. É um trabalho metodológico, com dinâmica, sempre inovando, né? Tem um processo e um desenho que permite o acompanhamento do mandato, e o trabalho presencial dá condições de diálogo, dá uma energia aí que permite o aprofundamento da estratégia. Algumas sugestões que eles me deram sobre o fazer do planejamento: aproveitar melhor o tempo da vereadora, firmeza, enfrentamento, posicionamento dela, ocupar melhor os espaços vazios. Na verdade, essas sugestões eram mais para a vereadora do que para mim. Queixas: o cansaço pós-almoço, então 2 dias de trabalho, geralmente é um trabalho intenso, faltou internet em alguns momentos, então teve alguns problemas técnicos, né? Avançar mais no detalhamento, então dá para o plano de ação ainda estruturar mais detalhes, que foi feito depois, né? Fazer uma plenária e o planejamento e dar sequência. Então, foi feito a plenária e o planejamento numa sequência, um dia, depois continuou no dia seguinte o planejamento, e isso foi um pouco pesado e cansativo. Então, a vereadora também deveria falar mais durante a plenária. Ou seja, esse aqui é basicamente uma narrativa aqui, ó, uma narração de um planejamento, né, concreto, que você pode olhar aqui, transferir para o seu exemplo, etc. Fica aqui também minhas redes sociais para você entrar em contato. Eu gostaria que você também fizesse essa avaliação. Eu pedi lá no curso que você dê feedback sobre aquilo que você achou do planejamento. E aqui estão minhas redes sociais, tenho 2 Instagram, um mais pessoal, Professor_Paludo. Esse é o profissional, mais conteúdos para política, Política Boa BR. Meu nome no Facebook, no YouTube Política Boa, e o meu e-mail aqui, paludoprofessor@gmail.com. Fica à disposição de vocês para receber os feedbacks, sugestões e também dialogar sobre os desafios do seu mandato de vereador, de vereadora, que está começando nesse ano de 2025. Muito obrigado.